Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Motivo de imensa alegria. Já vou aqui explicar aos irmãos, eu não gosto de chegar já perto da hora da palavra, mas muitas das vezes que eu venho ministrar a palavra aqui, eu estou trabalhando presencialmente. E justo nesse dia acontece alguma coisa, eu não posso sair cedo, alguma coisa acontece. Aí eu saí do trabalho hoje, liguei para o pastor e falei, estou voando para ir, mas eu acho que eu vou chegar já quase na hora da pregação. Mas louvado seja Deus que me trouxe em segurança. E eu sei que Deus tem coisas lindas para fazer nessa noite. Queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis 12, verso 5. Não é esse o texto central que nós vamos falar, mas ele vai falar um pouco também de Abraão. Um pouco antes ali de Deus falar a Abraão, isso que ele fala no capítulo 13, e é o tema da nossa campanha, que disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Amém? Mas lá no verso 12, melhor, no capítulo 12, verso 5, eu vou ler para ganhar tempo, diz assim, levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã, tomaram o rumo das terras de Canaã. Repita comigo, Canaã. E lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu, diga, lhe prometeu, e a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, o Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Amém? É uma promessa que Deus faz a Abraão, um pouco antes de falar com ele ali no capítulo 13, dizendo, existe uma terra prometida, existe uma Canaã, e em determinados momentos, daí em diante, você vai ver o Senhor repetindo essa mesma promessa ao povo, ou seja, dizendo, vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel, em outras palavras, uma terra boa, você vai viver num lugar bom, vai haver um tempo na sua vida, aonde você vai desfrutar de uma bênção, aonde você vai viver um tempo de bonança, aonde você vai viver um tempo de provisão, aonde o Senhor vai entrar em causas na tua vida e vai mudar cursos na tua vida. Não sabíamos ainda neste ponto da história, mas mais adiante, esse povo, ao qual Deus disse a Abraão que herdaria a terra, iria então ser escravo no Egito. E ali, ele começa a ser escravizado. Começa a passar por um momento difícil. E é no momento de crise que muitas das vezes nós começamos a questionar. E a promessa? E aquilo que Deus disse lá atrás? Como que vai ser? Como vai acontecer? E aí o Senhor, você conhece a história, eu quero ser bem rápido nesse ponto, porque Deus levanta Moisés, tira o povo do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho e tudo aquilo, mas o ponto onde eu quero chegar com vocês nessa noite está em Números, capítulo 13. É uma leitura extensa, então à medida que eu vou passando para vocês aquilo que Deus me revelou nessa palavra, nós vamos lendo também os versículos para contextualizar aquilo que está sendo falado. Mas é interessante perceber nessa história, querido, que o Senhor não fez uma promessa uma vez e deixou para lá. Por inúmeras vezes o Senhor
reanimava a fé do povo, dizendo: olha, você vai herdar a terra. Existe uma promessa. Existe uma terra prometida. Existe algo que eu vou entregar nas tuas mãos. Lembra que eu prometi a Abraão. Lembra que eu te falei várias vezes. E quantas vezes nós não somos assim também? Deus nos faz uma promessa lá atrás, mas toda promessa, tem até uma ministração de louvor que fala isso, passa pelo teste, pelo processo do tempo. Não quer dizer que Deus prometeu hoje, vai acontecer amanhã. Às vezes sim, mas nem sempre. Geralmente nós temos um processo para chegar no dia da vitória, no dia da bênção, no dia da terra prometida. E nesse processo o Senhor trabalha conosco. Nesse processo nós crescemos. Nesse processo nós aprendemos. Nesse processo nós nos conhecemos. E eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas em Números 13, do verso 1 ao 4, diz assim: e Yahvé, a minha tradução é um pouco diferente, então quando a sua pode estar Senhor, e na minha vai se chamar Yahvé. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. Repita comigo: todos eram chefes dos israelitas. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo para Moisés separar os líderes das tribos, a liderança do povo. Por quê? Entende-se que a liderança de cada tribo é aquela que ia lá espiar a terra e trazer um relatório. Falar para o povo como que era a terra, o que eles viam lá. E aí, em Deuteronômio 1, no verso 20, nós vamos ver, eu não vou ler agora, mas nós vamos ver que Moisés fala ao povo que Deus permitiu que eles fossem lá espiar a terra por uma sugestão deles. Não foi porque Deus tinha esse plano desde sempre de fazê-los espiar a terra, mas porque eles queriam espiar a terra. Eles sugeriram isso a Moisés. E então eles foram. O que isso quer dizer para mim e para você? Muitas das vezes nós queremos dizer para o Senhor como é que as coisas devem acontecer, até que a gente conquiste a bênção. Estamos num processo, num caminho, em direção à terra de Canaã, em direção à promessa que Deus fez. E aí começamos a ser apertados, pressionados. Será que a terra não vai chegar? Será que eu não vou viver? Tem até um louvor que nós cantamos que diz: parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Possuir a terra onde mana leite e mel. Ou seja, nós queremos às vezes dar uma ajudinha. Senhor, deixa eu espiar a terra para ver se acontece alguma coisa, para ver o que tem lá. E às vezes o Senhor não quer que você espie a terra. Ele quer que você confie, sem ver a terra. Ele quer que você permaneça crendo na mesma visão que Ele te deu lá no início, sem pisar na terra. Eu me lembro que há uns dias atrás, eu não sei, meses, estávamos passando por um processo, ainda estamos, mas naquela fase estava um pouco mais difícil talvez. Ou eu também não estava assim tão bem, não sei. Mas naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor. Eu ia para o culto do domingo à noite, e eu falei assim: Senhor, fala comigo hoje. Eu preciso que o Senhor fale. Mas o Senhor já havia falado comigo da promessa várias vezes, do processo que eu estava passando várias vezes, como eu disse agora mesmo, que Ele repete e fala para nos animar. Mas quando Ele falava comigo, Ele falava assim: descansa, porque eu estou no controle. Em determinada vez Ele me disse assim: você precisa aprender a descansar de verdade. E eu, meu Deus, mas eu estou tentando descansar, mas está difícil. O que está acontecendo? Será que eu não estou conseguindo descansar? Aí naquele dia eu estava assim, eu fiz uma oração muito sincera, com muita reverência, mas muito sincera, e eu falei assim: Senhor, fala comigo hoje, mas não me pede para descansar. Fala alguma outra coisa sobre esse processo. Mas hoje eu não queria ouvir o Senhor me dizer que é para eu descansar, porque isso eu já entendi. Olha o que eu falei para Deus. Queria dizer para Deus como é que Ele tinha que me responder.
Mas eu fui para a igreja. Fui muito sincero. Chegou lá, estava no finalzinho do culto já, acho que já tinha passado a palavra, estava no último louvor depois da palavra. Daqui a pouco veio uma profeta marchando na minha direção, sabe? Quando você está naquele culto assim, precisando, e daqui a pouco vem o profeta. E ela, eis que te digo, e começou a revelar tudo na minha vida. Falou estratégia para isso, estratégia para aquilo, falou de várias coisas. Só que sobre o processo ela não falava. E eu esperando, né? Recebi tudo que Deus estava falando sobre as outras áreas da minha vida, mas sobre aquele processo ela não falava. Mas no final, Deus usou a boca dela e falou assim: e sobre esse processo, eu acho que 2 lágrimas desceram, ela nem terminou, 2 lágrimas desceram juntas naquela hora. Deus me ouviu. Eu tenho algo para te dizer. Descansa na minha presença. Aí eu falei, mas Senhor, eu não tenho, na verdade eu não tive nem coragem de falar mais nada para Deus. Ali, o Espírito Santo estava me ensinando que Ele responde o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele faz no tempo que Ele quer. Quem manda é Ele, não sou eu. O vaso sou eu, o oleiro é Ele. O dono da minha vida, como eu vivo pregando e cantando, é Ele. Então não cabe a mim dizer a Ele como Ele deve me responder, como Ele deve agir, como Ele deve fazer. Às vezes nós nos angustiamos tanto e falamos assim: Senhor, está tão fácil, parece, pela minha visão aqui humana, é só o Senhor mover aqui, acabou. Nem precisa só o Senhor fazer assim. Basta uma palavra, Senhor, e tudo vai mudar. Por que o Senhor não libera a palavra hoje? Eu já aprendi essa lição, já aprendi essa outra. Libera! Só que o Senhor sabe exatamente o que está aqui dentro. E quando Ele permite que aqueles homens vão e espiem a terra, não era porque Deus queria que eles espiassem a terra somente. Era para mostrar para aqueles homens o que estava dentro do coração deles. Era para mostrar para eles o que eles iam, como eles iam reagir diante de uma dificuldade. Porque nós vamos ler agora Números 13, 25. O relatório dos missionários. Nós vamos ler até o 33. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita, é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, e os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é a terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Este foi o relatório. Foram 12 líderes enviados para espiar a terra. 10 voltaram com um relatório negativo. 2, Josué e Calebe, voltaram com um relatório positivo. Enquanto 10 dos líderes estavam dizendo: olha, a terra é boa, eu trouxe até um fruto, eu toquei na promessa,
Aquilo que Deus disse, eles estavam dizendo isso em outras palavras. Aquilo que Deus falou é verdade. A terra é boa, a terra emana leite e mel. Mas lá tem obstáculo, lá tem gigante. E esse povo é forte, esse povo é numeroso. Esse povo vai destruir a gente. Essa promessa aí que Deus fez, na verdade é para a gente morrer, ser tragado lá na terra que Deus prometeu. Era isso que eles estavam dizendo. E pasme, eles eram os líderes do povo. Ah, irmão, então você veio aqui pregar só para a liderança? Não. Sabe por que não? Você pode ter entrado aqui hoje. Só o fato de você estar aqui na presença do Senhor já é um convite para você estar sendo líder para os que estão lá fora. Sabe por quê? Você pode não exercer ministério na igreja ainda, mas dentro da tua casa é para você que vão olhar quando a coisa apertar. É para você que vão olhar quando o dinheiro acabar. É para você que vão olhar quando o diagnóstico do médico chegar. É para você que vão procurar quando o divórcio estiver quase acontecendo. Por quê? Entendem que há uma diferença, ou pelo menos deveria haver, daqueles que estão aqui dentro para aqueles que estão lá fora. Então não é só sobre ser o líder, o pastor, porque senão, se a responsabilidade da igreja e de ser igreja fosse só da pastora Edna, então só ela ia se encontrar com Jesus no céu. Se a responsabilidade fosse só do pastor Flávio, só ele ia encontrar com Jesus. Mas não, todos fomos chamados pelo Senhor. Todos estamos caminhando a mesma caminhada, que muitas das vezes é difícil sim. Ou você acha que um líder também não passa momentos difíceis? Só que o que o Senhor espera desse líder é que ele não abra mão da visão. Tem dia que o negócio fica tão difícil na igreja. Tem dia que o negócio fica tão difícil, o discípulo chora. Vem para você chorando, manda uma mensagem no teu WhatsApp. Quem discipula sabe disso. Olha, eu não estou aguentando mais. Eu não sei o que eu faço. Olha, aconteceu isso. E aí você, como carne, você fala, meu Deus, realmente, essa situação é muito difícil. O que eu vou falar? Mas o líder, ele tem uma convicção e uma missão. A convicção da visão que Deus deu a ele. A convicção da promessa que Deus fez. Muitas das vezes Deus já falou com aquele líder que aquele discípulo vai passar e ele vai vencer. Essa é a visão. Só que a missão desse líder é influenciar os seus discípulos. Esses 12 líderes que foram espiar a terra tinham que voltar para incendiar o povo de Israel e dizer: nós vamos conseguir. Olha, não vai ser fácil porque tem gigante lá. Olha, não posso mentir, não vai ser fácil não, o povo é numeroso, vai ter batalha. Mas lembra que Deus te disse para mim que nós íamos chegar. Lembra que a promessa foi feita. E esse é o meu e o seu papel. Mesmo que você não exerça a liderança aqui, esse é o seu papel para com o povo lá fora. Por isso que a Bíblia diz que este mundo espera com grande expectativa que se manifestem os filhos de Deus. Tem pessoas esperando você se manifestar como filho de Deus e não trazer um relatório negativo, não falar é verdade. Vai ter momentos que parece que a situação vai ficar mais difícil. Teve vezes na minha vida que Deus falava uma coisa e eu chegava na minha casa e encontrava a situação totalmente diferente daquilo que Deus tinha me dito naquela mesma noite. Parece que era um convite. Murmura contra esse Deus. Ele acabou de te falar, olha como é que está a sua casa. Às vezes você vem para um culto abençoado, recebe uma palavra: eis que eu vou salvar a tua casa.
Eis que eu vou visitar os teus filhos. Eu estou visitando aquele teu marido. E nós chegamos em casa, o marido está deitado no sofá bêbado. O filho não sabe nem te reconhecer de tão drogado que está. E você fala, meu Deus, mas não foi isso que o Senhor me disse agora há pouco. Esse é o momento de ampliar a visão. Porque quem amplia a visão, chega diante da promessa, chega diante da terra, ele vê gigante, ele vê todos os obstáculos, mas ele sabe a visão que Deus deu a ele. Ele sabe o que foi que Deus soprou nos seus ouvidos. Ele sabe o que foi que Deus colocou no seu coração. Então, meu amado, Deus está te dizendo, se você tem convicção daquilo que Deus colocou no seu coração, é tempo de avançar. É tempo de reconstruir. É tempo de recomeçar. Talvez você está aqui hoje falando assim, mas irmão, eu já recomecei. Eu já tentei de novo. Mas eu estou cansado. Eu não vou mentir não, eu estou pensando em parar. Eu estou pensando em desistir. E o Senhor está dizendo, não, você não vai desistir. Você não vai parar. Porque o que eu disse que eu faria na tua vida, eu vou fazer. Mais adiante, no verso 14, no capítulo 14, verso 1, diz assim: então toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros, escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Olha só, eles começam a cogitar voltar para o Egito, querido. Sabe o que é isso? Quando você está numa caminhada com o Senhor, e no momento da dificuldade, você pensa assim, o que eu estou aprendendo, o que eu estou recebendo do altar da igreja não está bom para mim. Eu vou desprezar. Eu vou rejeitar. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Eu vou voltar a me drogar. Vou voltar para a vida de prostituição que eu vivia. Esse é o Egito. Essa é a escravidão da qual o Senhor nos tirou. Mas quando a tua fé está abalada, seja sincero comigo e com você, você pensa, glória a Deus por quem nunca pensou. Mas tem momentos que você pensa, eu vou voltar, eu vou abrir mão, eu não estou aguentando mais, eu vou escolher outro líder. Meu líder agora não vai ser mais o Espírito Santo de Deus. Eu vou ouvir aqueles que estão me chamando para voltar, para sair da igreja, para desistir do chamado, para abandonar tudo, largar tudo e voltar para o mundo. Eu vou escolher outro líder. Porque na hora da crise, queridos, muitos têm feito isso, quebrado alianças com a sua liderança, tem quebrado aliança com o seu cônjuge, tem abandonado o barco, porque a coisa ficou difícil. Quando o pastor está aqui profetizando e você recebendo e as coisas acontecendo, o pastor é o melhor do mundo. Mas quando Deus quer que você passe por uma prova, e aquilo que o pastor libera nem sempre é para você, então o pastor está fora da visão. Eu não vou mais para essa igreja não, eu vou quebrar a aliança que eu tenho com essa igreja, com esse corpo, com esse povo. Eu vou largar de mão. Vou procurar um lugar onde eu possa ouvir o que eu quero ouvir. Mas não é isso que o Senhor ordena. E nós temos que ter um discernimento muito grande. Porque em toda essa história que nós estamos falando, ali no capítulo 13, você vai ver, de Gênesis, você vai ver Deus, ou melhor, um pouco antes, dizendo, afasta de Ló. Tem que ter discernimento para entender uma coisa.
Tem alianças que Deus te deu, conexões que Ele colocou na tua vida, que não podem ser quebradas. Mas também tem aliança, ou melhor, conexões que você fez, que o Senhor está dizendo, não é para fazer. Ou está dizendo, é para desfazer. Porque enquanto você não largar, enquanto você não desconectar, você não entra na próxima fase que eu tenho para a tua vida. Isso é expandir a visão. Isso é entender. Mas para isso, tem que ter discernimento do Senhor. E como que eu tenho discernimento? Não é, querido, só indo para o culto todo domingo, toda quinta, fazer a campanha do começo ao fim, não. Não é isso que traz discernimento ao teu coração. O que traz discernimento para você é você buscar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. E Ele está te perguntando nesta noite: há quanto tempo nós não nos falamos tete a tete? Há quanto tempo que você não dobra o teu joelho lá na tua casa para falar comigo? Nem que seja para chorar. Mas há quanto tempo? Quanto tempo faz que você não fala mais em mistérios comigo? Quanto tempo faz que você não profetiza mais? Quanto tempo faz que você não para um minutinho do seu dia e começa a adorar como se não houvesse amanhã, como se não tivesse paredes, como se não tivesse teto? Sabe o que o Senhor está dizendo? Nós precisamos buscar discernimento, porque senão nós vamos tomar decisões erradas. Vamos afastar de quem não é para afastar, e vamos trazer para perto quem não deve estar, e muitas outras coisas. Mas precisa ter intimidade para ter discernimento. Precisa andar lado a lado. Precisa entender que não basta vir somente aos cultos. Tem que ter uma vida consagrada. Tem que ter uma vida entregue. E eu não estou dizendo uma vida de perfeição, aonde você nunca falha, aonde você nunca peca. Mas quem é consagrado ao Senhor, o pecado ele é um deslize, ele é um acidente. Mas muitos, em muitas igrejas, estão vivendo com pecados de estimação, aos quais não querem largar de jeito nenhum. Olha, eu vou todo domingo, eu vou toda quinta, é quinta que tem culto de semana, né? Eu vou toda quinta que tem campanha, eu estou lá, eu até dizimo, eu oferto, eu abençoo, mas o meu cigarrinho eu não largo. Mas esse pecadinho de estimação, eu não largo. Essa situação embaraçosa, eu não largo. Não dá. Não é isso que Deus quer. Você quer ter um novo tempo? Você quer ter uma nova visão? Você quer viver o sobrenatural? Então entrega tudo no altar do Senhor nessa noite. Então derrama tudo diante dEle. É sem reservas. Porque o Cristo que é pregado neste altar, não foi só a mão dele que foi pregada, não. Não foi só metade do corpo. Não foi só os pés. Ele se entregou por inteiro. Ele derramou sangue. Ele aguentou humilhação, chibatada e muitas coisas, para que você estivesse aqui hoje. Então, o mínimo, como cristãos que dizemos ser, é entregar tudo sem reservas. Mas o Espírito Santo, Ele sabe da tua dificuldade em largar essa situação, em largar esse relacionamento oculto, em largar essa pornografia, em largar tudo isso aí que você está pensando exatamente agora. Ele sabe da dificuldade. Mas Ele não está falando assim, larga, pronto, acabou, não. Sabe o que Ele está dizendo? Eu quero te ajudar. Eu quero entrar na causa. Não era nem isso que eu ia pregar aqui.
Mas o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero trabalhar em você. Eu quero entrar dentro de você. Eu quero acessar lugares do teu coração, aonde você guardou alguns sentimentos e fechou a porta com a chave. Eu quero entrar aí. Eu quero tirar essa mágoa. Quero arrancar essa raiz de amargura. Porque isso está mexendo com a tua fé. E a visão que Deus quer que você tenha, vem pela fé. Você olhar para uma terra cheia de gigantes e falar, eu vou conquistar, é só pela fé. Essa visão é só pela fé. Pois bem, mais adiante no verso 5, continuando aqui no capítulo 14, diz assim: depois que eles começaram a murmurar e dizer que queriam outro líder, então diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra em que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. E de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Queridos, essa passagem nos revela que essa tem que ser a atitude dos filhos de Deus. O caos estava instalado. Numa linguagem bem popular para você entender, o barraco estava feito. Era um barraco de nível nacional. Era um barraco mesmo. E os líderes precisavam tomar alguma atitude. Aqueles que estavam com a visão ainda em Deus. Diz que Moisés e Arão se prostraram, com o rosto em terra. E Josué e Calebe rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes é sinal de humilhação diante de Deus. Está entendendo o que Deus está falando? Quando vier a notícia ruim, quando você começar a ver os obstáculos no meio da promessa que Deus te disse: o Senhor me prometeu uma casa, mas minha conta está vermelha, eu não tenho um centavo para dar nem de entrada. O Senhor falou que ia me dar um filho, mas o médico acabou de falar que a endometriose tomou conta aqui, que não tem jeito. O Senhor falou que eu ia casar, mas eu acabei de receber um não ali do meu namorado de muitos anos, terminamos, eu pensei que era ele. Eu estou desesperada, nada dá certo para mim. É nesse momento que o Senhor está dizendo para vir para você: dobra o teu joelho, se humilha, clama, põe a boca no pó, ora, pergunta para o Senhor, se entrega ao Senhor. É esse o momento que você precisa revelar que você é filho de Deus. É no momento da crise, porque é lindo ser filho de Deus quando a conta está cheia. É lindo não quebrar alianças quando está tudo bem. É lindo. Mas é quando a coisa aperta que nós revelamos o que está dentro de nós. 10 espias revelaram que na verdade eles não estavam no Senhor. Na verdade eles não conheciam ao Senhor.
Na verdade não estavam andando direito com o Senhor. Mas teve 2 que dobrou o joelho e se rasgou diante de Deus. E depois disso levantou e declarou: não se rebela. Não faz isso. Porque aquilo que vocês estão dizendo que vai nos destruir, eu digo agora, nós vamos devorá-los como se fosse um pedaço de pão. Sabe por quê? Por uma simples coisa: Yahvé, o Senhor, está do nosso lado. O Senhor está dizendo para você: eu não sei qual é o dilema da tua vida, eu não sei qual é a dificuldade que te trouxe aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez e está pensando assim: mas irmão, se você soubesse o que eu estou passando, se você soubesse como eu estou aqui, eu tenho uma palavra para você. Eu não sei, mas o Yahvé, o Senhor, Ele sabe. E Ele está dizendo: a minha visão continua a mesma. Eu vou fazer. Eu vou fazer o milagre. Eu vou dar a casa que eu te prometi. Eu vou te curar como eu disse que ia curar. Eu vou confundir a medicina como eu disse que ia confundir. Oh, Hanaralabassude Cantaramachai. Mas você precisa voltar para mim. Mesmo você que está aqui há muito tempo e não saiu da igreja, precisa voltar para o lugar de intimidade. Precisa voltar para o lugar aonde, quando... Quem lembra do primeiro amor? Primeiro amor é uma maravilha. No primeiro amor, minha mãe ainda não era convertida. Eu me lembro que eu sentava na porta de casa, começava a ler a Bíblia, porque eu queria conhecer tudo aquilo, eu queria saber o que Deus fez, como Ele fez, queria conhecer, estava naquela sede. Minha mãe me xingava às vezes, minha mãe era difícil assim às vezes. Não conhecia o Senhor e vivia uma vida totalmente distante. E isso dava brecha para o inimigo agir por meio dela. E ele tentava usar ela para me atingir. Hoje ela é uma bênção, glória a Deus. Mas naquela época não. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado, e ela gritando e falando, coisas que não tinha nada a ver. Eu não estava nem aí. Nunca estava desrespeitando a minha mãe, eu não falava nada. Porque antes de conhecer Jesus eu respondia, né? Quietinho ali, continuava lendo a Bíblia. Eu só queria Deus. Eu cria em tudo que Deus falava. Eu não vacilava na fé. No primeiro amor, eu podia passar a prova que fosse. Eu ia chorando, mas eu ia adorar. Eu ia chorando, mas eu clamava. Eu ia chorando, mas eu profetizava. Quando o primeiro amor se esfria, como aconteceu com a igreja de Éfeso, aí fica difícil. Aí a gente precisa voltar, como o Senhor orienta aquela igreja, e ver aonde foi que eu caí. Aonde foi que eu deixei o meu primeiro amor? Será que foi quando eu parei de orar? Será que foi quando eu parei de jejuar? Será que foi quando eu parei de renunciar ao pecado? Será que foi quando eu parei de buscar a palavra do Senhor? Aonde foi que você caiu? Está te perguntando o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: volta, veja onde você caiu, se arrependa e continua. Mas aí talvez você ainda vai me dizer assim: mas irmão, eu estou caído. Eu não consigo mais acreditar que Deus tem algo para a minha vida. Porque eu mergulhei no pecado. Eu virei as costas para Deus. Eu estou aqui hoje porque me convidaram, mas eu estou totalmente na lama do pecado. Eu não consigo mais acreditar nessa visão que Deus tinha para mim, que ia me usar, que eu seria referência dele nessa terra. Deus está falando com você também. A minha visão para você continua a mesma. Você olha para você e vê um pecador que não merece mais nada. Está até indo para a casa do pai, dizendo como filho pródigo: eu vou lá para ser um dos teus empregados. Mas sabe qual é a visão de Deus para você? Vem que eu estou de braços abertos para te dar novas vestes, para calçar os teus pés de novo. Oh, ralabashuriandarabashai.
para colocar um anel de autoridade. A visão de Deus continua a mesma. Então a resposta para você nessa noite é: arrependa-te e peça perdão. Ele está pronto a te perdoar e te receber de novo, como o pai fez com aquele filho pródigo. Eu já vou chamar o ministério de louvor aqui.